Nos próximos capítulos da novela, as filhas da senhora Garcia, tudo começa logo depois que a Glória vem ao encontro da Ofélia, já grita pelo nome da Ofélia e a Ofélia, por sua vez, vai até ela bem feliz ali, sem perceber que a Glória está por outro motivo, mas a Ofélia continua chamando por ela, dizendo que bendito seja Deus, que esteja tudo bem com ela e ainda diz a ela que é muito bom ver ela assim. A Glória, por sua vez, fica olhando para ela revoltada e a Ofélia continua dizendo que é bom ver ela assim e pergunta também como que está o neto dela. Só que a Glória, revoltada na bexiga ali, manifestada, começa a dizer um monte de coisa com a Ofélia e dizendo que foi ela sim quem empurrou ela daquelas escadas para que ela pudesse ali ficar com seu emprego. A Ofélia diz a ela que não, que já disse a ela que esse pensamento dela aí é errado. A Glória continua dizendo que a família Portilla ali é mesmo que fosse sua família e logo depois que ela ficou com o seu lugar, tudo isso aí por mal só tem acontecido coisas ruins contra ela. A Ofélia diz ela que ela não fique dizendo essas coisas porque não foi assim que as coisas aconteceram e que, por favor, ela se lembre muito bem como tudo começou, porque foi ela mesma, a Glória, quem empurrou ela, a Ofélia. A Glória continua manifestada ali, gritando com a Ofélia, inclusive diz a ela que ela para imediatamente de mentir. A Ofélia continua dizendo a ela que pode garantir a ela que tudo isso foi um acidente, mas que não foi ela que lhe empurrou e que dá muita pena que ela, a Glória, não consiga se lembrar bem das coisas. A Glória continua olhando para ela e a Ofélia continua também dizendo que pede muito que ela recupere a sua memória porque as palavras dela podem ser muito perigosas. Glória continua em silêncio e a Ofélia continua dizendo que isso não é justo, que ela fique ali culpando ela de algo que ela não fez. Glória fica em silêncio, olhando para ela revoltada, mas também bem pensativa, e a Ofélia continua dizendo que de forma nenhuma ela cometeu esse pecado em empurrar ela naquela escada. Já em outra cena, a Paula continua com a falsidade da gota serena dela ali, dizendo a Mar que aquela comida ali está deliciosa, inclusive até o Leonardo olha seriamente para ela. Depois ela pergunta ao Luiz se ele já sabia que a Mar está ali no comando de tudo. O Luiz fica sorridente, olha para ela e agradece ela e diz que tudo ali está excelente. Mar fica muito feliz e diz que é muito bom, que ele gostou. Logo em seguida, o Luiz se levanta dizendo que já vai. A Mar pergunta como assim ele já vai agora. Ele dá um petequinho nela dizendo que sim, que ele tem que voltar imediatamente lá para seu escritório. Ela então se levanta dizendo que vai acompanhar ele, lhe pediu uma carona e ele diz que tudo bem, vamos agora mesmo. Logo depois que eles saem, o Leonardo não aguenta nem olhar para a cara da Mar, porque fica ali também comendo o core da Paula. Logo depois ele olha pra Paula e pergunta a ela o porquê que ele está fazendo isso, e a Paula, como sempre, tira onda de doida ali e pergunta a ele o que é que ele está querendo dizer. Ele então diz pra ela que ele está muito amável ali com a Mar, tratando ela diferente. A Paula então diz que essa mulher, essa bendita mulher, ela veio pra ficar, então é muito melhor mantê-la ali, ela do nosso lado. Ele tenta até falar, mas ela nem deixa ele falar, começa a chamar ele de meu amor e diz que eles dois ali concordam a mesma coisa, que com certeza essa mulher deve ter feito a cabeça do pai dele ali, né? Ele continua calado e ela continua falando que para eles dois ali é muito bom ele se comportar assim, para que ela entenda que eles dois sabem ali que ela de fato agora faz parte da família. Ele se levanta meio revoltado e ela começa a chamar o nome dele perguntando para onde ele vai agora. Ele dá adeus a ela e diz que vai apenas trabalhar. Ela depois fica sorridente, dizendo que ele não entende nada, e enquanto ela dá uma petecada de um lado lá com a Mar, do outro lado ela também dá tiro em todo canto ali, agora no Leonardo. Já com a Ofélia, ela continua na peleja ali com a Glória, e a Glória continua dizendo que perdeu muito tempo na vida dela ali por culpa dela, da Ofélia. A Ofélia diz a ela que sim, que sabe muito bem disso, que ela perdeu muito tempo, mas que ela, a Ofélia, não é culpada porque ela é de fato ali inocente. Glória fica calada, apenas lhe olhando, e a Ofélia continua dizendo que é inocente e tudo o que aconteceu com ela ali foi apenas um acidente. Glória fica olhando para ela e a Ofélia continua dizendo que além de tudo isso, não há mais nada que ela, a Glória, possa fazer para que o Luiz possa lhe odiar ainda mais. Glória diz a ela que não, que na realidade isso está se tratando aí é de justiça. A Ofélia diz a ela que não, porque isso não existe. A Glória diz a ela que por mais que ela não creia que isso de fato aconteça, não quer dizer que a justiça não vá alcançar ela. Ela diz que sim, que ela tem toda a razão e que esse homem deixou ela na rua ali sem o que ela mais ama na sua vida ali, que é suas filhas. Glória fica calada e a Ofélia continua dizendo que sem suas filhas, para ela é a mesma coisa de estar ali ou até mesmo presa.
Glória fica calada, apenas meditando em tudo que a Ofélia está dizendo, e a Ofélia continua dizendo para ela que ela pode fazer o que ela quiser, mas que no final tudo isso aí vai ficar na consciência dela. Já Má, nesse exato momento, vai se encontrar com o Juan e ela diz que não acredita e pergunta o que é que ele está fazendo ali. Ele abre até as mãos e diz que está um pouco perdido agora porque está esperando ela, porque ela não mandou uma mensagem dizendo que era para ele vir. Ela questiona ele e diz: eu te mandei alguma mensagem? Diz que não, que nunca mandou mensagem nenhuma para que ele venha para ali. Mas ele diz que isso está parecendo agora uma piada, porque ela disse mesmo, mandou uma mensagem para ele dizendo para que ele viesse, e ali ele está. Ela pergunta a ele se ele está querendo mesmo ver ela feito louca ali, porque ela já disse uma vez, vai repetir, que ela não mandou nenhuma mensagem para ele. Ele fica calado e ela grita com ele perguntando o que de fato ele quer com ela. Ele pega no celular e diz a ela que sim, que ali está a mensagem que ela mandou, que ele viesse e esperasse ela ali, e ela continua dizendo para ele que ele está ficando louco, porque jamais ela teria mandado uma mensagem para ele. Ele fica revoltado contra ela, dizendo que ela que está querendo deixar ele louco ali, diz para ela que já basta e diz a ela que não fique fazendo isso porque tá querendo brincar com a cabeça dele, né? A Susana, nesse exato momento, conversando com a Camila, ela diz que agora tem certeza que essa miserável da Ofélia, ela vai ter o que ela merece. A Camila diz que está muito revoltada ali logo depois de tudo o que aconteceu com elas, e fala que ela tem certeza que o pai dela vai ficar furioso logo depois que ele conseguir conversar com a Glória. Alguém bate na porta, então elas vão atender, é a Glória que entra ali, toda destrenada. Elas duas percebem que tem alguma coisa estranha, a Camila já logo questionando ela, que ela voltou muito rápido. Ela diz que o que acontece é que ela estava caminhando em direção à mansão dos Portilla, mas ela acabou até se arrependendo e voltou. Elas duas ficam olhando e ela continua dizendo que se arrependeu, acabou voltando e que ela não pode fazer isso. Susana pergunta a ela como assim, o que é que ela está querendo dizer quando ela diz que não pode fazer. Ela diz a elas duas ali que de fato foi justamente isso que aconteceu. Ela pensou muito bem e depois de ter pensado bastante, ela decidiu que não vai falar com o senhor Portilla. Camila então peida logo na farofa ali, começa a ficar revoltada e pergunta ela ali, questionando com o bocão dela ali o porquê que ela não vai falar com ele. A Glória diz que é porque ela não vai de forma nenhuma destruir mais a vida da Ofélia. A Susana diz a ela que ela não pode fazer isso, e pergunta se ela já se esqueceu que quase ela, a Ofélia, tirou a vida dela da Glória. Glória fica calada e a Susana continua dizendo que se ela já esqueceu todo o desastre que ela causou ali também na vida dela. Camila se levanta também dizendo que ela não pode esquecer também o que ela fez contra sua família. A Glória diz que a Ofélia já não vive mais lá na mansão Portilla e que nesse momento ela já não pode fazer mais nada de ruim contra eles. Então a Susana gosta de uma confusão da gota serena ali, então ela manifesta na hora ali e já começa a dizer à Glória que ela tem que dizer isso sim, e que para que ela se sinta mais confiante, não se preocupe, que tanto ela e a Camila vai acompanhá-la. Glória fica calada e a Camila diz a ela que tudo bem, que ela não se preocupe, que vai todas elas juntas. A Glória diz a ela que não, porque por ela já acredita que a Ofélia recebeu seu castigo, porque ela acreditava que ia sair impune ali, mas ela acabou perdendo tudo. A Susana continua ali, doida pra ver o circo pegar fogo ali, começa a gritar dizendo que isso não pode ser, porque isso pra ela não pode ser um castigo. A Glória diz a elas que ela abra o olho, porque essa mulher, a Ofélia, ela já não tem mais nada. E para acabar de lascar tudo, elas duas ficam olhando para a Glória e a Glória pede a ela que, por favor, que elas duas tenham mais compaixão com a Ofélia.